O tema do encontro, como todos já sabem, o Henrique explicou tão bem, é sobre a religião, né, o livro de Urântia e o sentido da vida. Eu elenquei aqui 15 tópicos que eu vou responder, mas são bem rapidinhos, não são 15 slides para cada tópico, fiquem tranquilos, a gente vai conseguir responder no tempo. Surpresa! Então, a religião e o sentido da vida. O homem sempre demonstrou uma necessidade de entender qual é o sentido da vida, o que ele está fazendo aqui no universo, nessa vida, agora nesse momento, e para onde ele vai, como o Henrique explicou tão bem. Eu estava lendo, e a revista Veja, se eu não me engano, em 1999, publicou uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, e que tinha só uma pergunta. Ela perguntou para os seus entrevistados se eles pudessem estar na presença de Deus, qual é a pergunta que eles fariam para Deus? Uma pergunta só. 46% dos entrevistados responderam que eles iriam perguntar para Deus qual é o sentido da vida. Então essa é uma coisa que instiga as pessoas, todo mundo em algum momento ou sempre está se questionando o que é que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, para onde que eu vou, né? Então vamos lá. O sentido da vida, então, é um questionamento filosófico acerca do propósito e do significado da existência humana, tá bom? Existem vários estudos, várias maneiras de você chegar nisso, que vai te levar para conhecimentos sobre o amor, sobre a morte, sobre a felicidade, mas talvez o que chegue mais próximo de te dizer qual que é o sentido da vida, talvez seja a religião. O que é religião? Religião é um conjunto de crenças que buscam dar sentido à vida, explicando a sua origem, a origem do universo e a sua relação com o sobrenatural e o invisível. Essa é uma explicação não do livro, é uma explicação comum que a gente encontra em vários estudos, tá? Aí o livro fala, a religião se estabelece como um dos meios pelos quais o homem se apropria de um significado para o seu universo. Então vai explicar as questões que você está em busca, né? E a religião mostra com muita profundidade a urgência e a intensidade da busca por um universo humano significativo, que constitui o esforço mais importante nas projeções da consciência religiosa. Para a maior parte da humanidade, é a religião que determina, né, a maneira como você deve olhar para o mundo e o seu jeito de viver. Então, o que é religião? Religião é um sistema de regras e valores morais estabelecido por meio de crenças e práticas que caracterizam um grupo de indivíduos. Ela serve de uma ponte entre o espiritual, o humano e o espiritual. Como é que eu chego em Deus? Possui crenças que são introduzidas por meio de narrativas que procuram atribuir um sentido à vida. E essas crenças, elas procuram explicar a origem das coisas, como o homem, o mundo e o universo. Então, religião é o quê, minha gente? Religião é aquilo que nos religa ao sagrado. Mas o que será que o livro de Urântia fala sobre o que é religião? Para o livro de Urântia, a religião, enquanto experiência humana, estende-se desde a escravidão do meio primitivo no selvagem, que está em evolução, até a liberdade sublime e magnífica da fé naqueles mortais civilizados que se acham esplendidamente conscientes da sua filiação a Deus. Então, lá atrás, lá na primitividade, os selvagens também tinham um tipo de religião, a religião do medo, né? Então, por exemplo, os selvagens, eles morriam de medo obscuro. Quando aparecia a lua nova no céu, a lua nova o que é? Ausência de lua, na verdade, a gente não enxerga a lua. Quando aparecia a lua nova, eles sacrificavam seus melhores espécimes para que os deuses trouxessem de volta a lua, que era a luz para eles. O que acontecia? Eles sacrificavam a pessoa, daí 7 dias a lua voltava crescendo no céu. Eles falavam, opa, é assim que eu tenho que fazer. Toda vez que a lua desaparecer, eu vou lá e mato meu melhor espécime, para que os deuses se compadeçam da gente e tragam de volta a luz, né?
Então, essa era a religião primitiva, que foi evoluindo, até chegar na religião dos dias de hoje. Só que a religião dos dias de hoje tiveram 5 interferências da revelação. Então, quais foram as revelações pelas quais a gente passou? Da vinda do príncipe planetário, depois, há mais ou menos 37 mil anos com Adão e Eva, depois, mais ou menos 4 mil anos, quando chegou Melquisedeque aqui para abrir o caminho, né, para Jesus, para uma religião monoteísta, a própria vinda de Jesus e agora o livro de Urântia. Então, a religião é a experiência exclusivamente espiritual da alma imortal em evolução do homem que conhece a Deus. Só que o livro também nos diz o seguinte: a religião, ela tem que ser uma experiência pessoal. O que significa isso? A religião não pode ser outorgada, não pode ser dada, né? Recebida, emprestada, aprendida, nem perdida. Segundo o livro de Urântia, segundo os reveladores, ela é uma experiência pessoal que se amplia proporcionalmente à busca crescente dos valores finais. O crescimento cósmico, que acompanha a acumulação de significados e a elevação, sempre em expansão, dos valores. Então, a religião, para o livro de Urântia, deveria ser pessoal. E aqui, só para a gente mais ou menos contextualizar, eu vou explicar para vocês quais são os tipos de religião. Então, acho que a gente aprendeu na escola, aprendeu em vários lugares. Houveram as religiões panteístas, né, que são as mais primitivas, que divinizavam os elementos da natureza, as montanhas, a água, o sol, a lua, o exemplo mesmo que eu dei agora há pouco, os animais, etc. Aí depois houve uma evolução, né, para as religiões politeístas, que substituíram os elementos naturais, personificando esses elementos em seres humanos, para que a gente tivesse um acesso um pouco mais próximo. E é o que acontece, por exemplo, com a mitologia grega, né? Então, nós temos Poseidon, deus dos mares, nós temos Zeus, deus do céu, nós temos uma infinidade de deuses e deusas, né, nesse panteão. Nós temos os ateístas, que negam a existência de Deus, né, de um ser central e supremo. E depois, por fim, a monoteísta, que é a crença num Deus único. E que, por exemplo, Melquisedeque veio para cá, inclusive, para expandir esse conceito, né, de monoteísmo, de Deus único, já preparando a vinda de Jesus. Só para a gente, a título de curiosidade, eu pus um gráficozinho aqui, que é do censo de 2010, que é bastante desatualizado, mas é o que a gente tem, porque o último censo foi em 2010. E ele diz o seguinte: no Brasil, em 2010, numa população de mais ou menos 190 milhões de habitantes, 86% eram cristãos, sendo que 64% católicos e 22% evangélicos. Espíritas, 2% da população. Islãs, 0,0184%. Naquela época, em 2010, existiam no Brasil 35 mil apenas islâmicos. Espiritualistas, 4,4%, que são aquelas pessoas que não têm uma religião específica, mas creem em diferentes manifestações, né? E aí eles falam o seguinte, que apesar de muito populares, as religiões no Brasil de matriz africanas, como o Candomblé e a Umbanda, elas não aparecem, porque as pessoas têm vergonha de dizer, eu sou bandista, eu não sei quem é candombledista. Como? Candomblessista. Então elas falam, sou católico, porque no Brasil a religião em 2010 mais comum era o catolicismo, mas falam, sou católico, mas na verdade eles praticavam centros de Umbanda e de Candomblé. Agora, no mundo, como que estava em 2010? Eu fiz a comparação no mesmo ano, só para a gente ter um parâmetro, tá? Cristãos, 33,32%, islãos, 21,01%, hinduísmo, 13,26%, budistas, 5,84%, outras religiões, 12,48%, e não religiosos ou ateus,
14,9%. Olha como era grande já naquela época o número de não religiosos, maior que as outras religiões, que os budistas e que os hinduístas. Mas isso é só para a gente fazer um panorama. Outra coisa que a gente precisa falar sobre as religiões é que ela apresenta duas fases de manifestação, que são a primeira, a religião evolucionária, que é aquela religião que eu acabei de falar, que evolui do medo nos seres mais selvagens e primitivos e chega até os dias de hoje, derivando outras religiões. E a religião revelada. O que o livro fala? Que a religião revelada é a convicção e a crença na conservação das realidades eternas, Ele tem uma deidade cósmica e, através da revelação, a religião evolucionária, ela recebe uma expansão espiritual. Então, você vai evoluindo, né, do medo para o politeísmo, depois para o monoteísmo, você tem uma religião evolucionária e quando aparece uma revelação, existe uma expansão espiritual de todos os conceitos que havia naquela religião já pré-estabelecida. E aí os reveladores falam o seguinte: na revelação, a divindade opera na personalidade mortal como uma dádiva do ajustador do Pai, como o Espírito da verdade do Filho Eterno e como o Espírito Santo do Espírito Infinito, pois esses três dons supramortais estão unificados na evolução experiencial humana como uma ministração feita do Supremo. Então, na construção do Supremo, existem a interferência do ajustador do pensamento, do Espírito da verdade, do Espírito Santo, ajudam fazem com que a gente possa evoluir também espiritualmente. E isso faz parte da construção do Supremo. A religião, né, a experiência dentro das religiões humanas desenvolve uma capacidade para a recepção de sabedoria divina e discernimento cósmico. O que quer dizer isso? A religião evolucionária é uma experiência genuína. Então, a gente vai crescendo na religião evolucionária através da experiência. Contudo, a religião revelada traz a visão espiritual ampliada, cria novos níveis de amor e devoção, de serviço e companheirismo. Por quê? Porque ela é a consciência maior da paternidade de Deus e da irmandade dos homens. E a diferença entre a religião evolucionária e a religião revelada é uma qualidade nova de sabedoria divina que é acrescentada àquela sabedoria que foi evoluindo desde a primitividade, né? Que é puramente experiencial. E qual que é o propósito da religião? O propósito da religião não é satisfazer a curiosidade sobre Deus, mas é proporcionar a constância intelectual e filosófica para estabilizar e enriquecer a vida humana, mesclando o mortal com o divino, o parcial com o perfeito, o incompleto, que somos nós, com o completo, que é Deus, o homem e Deus. E é por meio da experiência religiosa que os conceitos de ideais do homem são dotados de realidade. O que significa isso? Que a ciência é o esforço do homem para resolver os enigmas aparentes do universo mortal. A filosofia é a tentativa racional do homem de unificar a experiência humana. E a religião é o gesto supremo do homem, é a sua determinação de encontrar a Deus e de ser como Deus, de seguir o mandamento, sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Quais são as características da religião? A religião é tão vital que sobrevive ainda na ausência de instrução. O que significa isso? Que um doutor formado em Harvard e um indivíduo que não tem cultura, que não tem acesso à informação, tem a mesma possibilidade de ter religiosidade dentro de si, como os dois têm a mesma possibilidade. Então, a cultura não vai interferir, vai facilitar, vai abrir novos horizontes, mas não vai fazer com que uma pessoa menos provida culturalmente tenha acesso ou não à religiosidade, tá?
A religião, ela vive a despeito das crenças em cosmologias equivocadas e filosofias falsas. Onde que existem essas cosmologias equivocadas e filosofias falsas? Na religião evolucionária. Então, a gente vai aprendendo experiencialmente e muitas vezes a gente traz conceitos errados, né? E aí, quando aparece uma revelação, o que ela vem fazer? Ela vem corrigir esses rumos que a gente... Esses caminhos, serve como um GPS. Olha, você não vai por aqui, você vira por aqui que vai ser mais fácil. Então, é para isso que serve. A religião sobrevive mesmo diante da confusão da metafísica. E durante todas as vicissitudes históricas da religião, sempre persiste o que é indispensável ao progresso da sobrevivência humana, o conhecimento da ética e a consciência da prática moral. Por quê? Porque a religião também serve como um condutor da humanidade, um condutor moral e ético da humanidade. Por exemplo, o que Moisés fez quando ele estava trazendo todo aquele povo do Egito, foi isso, ele elencou os 10 mandamentos, na minha opinião, para conduzir moralmente e eticamente toda aquela população de pessoas que estavam numa barbárie incrível, né? Então, eu acho que funciona mais ou menos desse jeito. A religião também tem esse papel moral e ético. E o que então significa? Significa que o discernimento da fé é o dom da mente cósmica associado ao trabalho do ajustador do pensamento, que é uma dádiva do nosso Pai universal. A razão espiritual, a inteligência da alma, é o dom do Espírito Santo, que provém da ministra divina, né? E a filosofia espiritual, a sabedoria das realidades espirituais, é o dom do Espírito da Verdade, que é um dom no nosso caso, do nosso Micael Jesus, e nos outros planetas dos filhos auto-outorgados. Significa que a coordenação da fé, do dom da mente cósmica, da inteligência da alma e a sabedoria das realidades espirituais formam no interior do homem uma personalidade espiritual dotada de um destino em potencial. Qual que é o nosso destino em potencial? É chegar ao Pai do Paraíso, lá no Paraíso, abraçar o Pai do Paraíso e continuar, provavelmente, na minha opinião, trabalhando nos anéis exteriores. Aí os reveladores nos falam que por meio da fé religiosa é que a alma do homem revela a si própria e demonstra a divindade potencial da sua natureza emergente. E é precisamente essa atuação vital e vigorosa da fé, no domínio da religião, que autoriza o homem mortal a afirmar posse pessoal e a existência na realidade espiritual daquele dom que coroa a natureza humana. Qual? A experiência religiosa. Então, a religião não pode ser uma coisa estática, estagnada. Além de ser pessoal, ela tem que ser dinâmica. Você sempre tem que estar crescendo, sempre tem que estar buscando, sempre tem que estar tentando conhecer mais, saber mais. Porque se ela for estática, ela morre. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que... A gente falou sobre o crescimento espiritual... não, vou falar ainda sobre o crescimento religioso. Me perdi aqui. A religião produz um crescimento nos significados e um engrandecimento nos valores. Então, o Henrique explicou bastante sobre coisas, significados e valores. Então, o que a religião faz? Ela faz com que a gente intelectualmente conheça mais significados e com que a gente, a partir dessa decodificação dos significados, imprima mais valores, né? Faça uma expansão, um engrandecimento desses valores. Como a gente faz isso? Através da maturidade. Aí o livro fala que é a substituição do prazer pessoal pelos significados mais elevados. Então, eu deixo de pensar só em mim para pensar no outro, no sentido de servir o outro. E, por exemplo, eu podia nesse feriado estar na praia. Não, mas o que eu escolhi? Eu escolhi estar aqui, aprendendo, adquirindo conhecimento, descobrindo novos significados e ampliando
os meus valores. Foi isso que eu escolhi. Então, assim, isso denota uma maturidade minha, de não querer o meu prazer pessoal de estar lá na praia tomando sol, se bem que hoje esteja chovendo, né? Mas de estar aqui tentando me elevar espiritualmente. Com cuidado de não ficar estagnado espiritualmente, que foi aquilo que eu acabei de falar. A gente tem que estar sempre buscando, sempre pesquisando, sempre tentando entender, sempre tentando vivenciar os ensinamentos, né, para que a gente possa ter um crescimento religioso. E evitando os principais inibidores do crescimento, que são o preconceito e a ignorância. Então, às vezes, o preconceito e a ignorância faz com que a gente afaste possibilidades de crescimento. E aí o livro fala que os fatores para o crescimento religioso podem ser intencionais. Então, eu posso estudar 15 horas por dia, eu posso estar lá fazendo um trabalho voluntário, eu posso fazer muitas coisas pensando nesse crescimento espiritual. No entanto, o crescimento, a realização, a factualização desse crescimento, ela é uma coisa que vai acontecendo dentro de mim inconscientemente, embora eu esteja buscando. O que significa? Os reveladores falam assim: os hábitos que favorecem o crescimento religioso abrangem o cultivo da sensibilidade para os valores divinos, o reconhecimento do viver religioso nos outros, a meditação reflexiva sobre os significados cósmicos, o fervor da adoração ao resolver os problemas, o compartilhar da própria vida espiritual com os semelhantes, o evitar do egoísmo, a recusa de abusar da misericórdia divina e o viver como se em presença de Deus. Eu acho que todos aqui buscam fazer tudo isso, né? Mas aí tem uma coisa que eu ouvi uma vez. O que é isso, né? Viver como se em presença de Deus. Na verdade, a gente tem Deus dentro da gente. Independente da denominação religiosa que você tenha, uns falam centelha divina, outros falam a chama divina, no nosso caso, o ajustador de pensamento. Todos nós temos uma fração de Deus dentro de nós. Então, a gente já vive na presença de Deus, né? Deus está dentro da gente e Ele participa compulsoriamente de tudo aquilo que a gente faz. Então, uma pessoa uma vez me perguntou assim, me colocou a seguinte coisa, falou assim: olha, é como se no final do dia você convidasse sua mãe, seu pai, seus filhos, sua esposa ou seu marido para ver tudo que você fez e pensou nesse dia. Vai passar numa tela tudo que você fez e pensou. Como você se sentiria? Você se sentiria vergonha? Você se sentiria orgulhoso? Você se sentiria como? Então, eu acho assim, é claro que na vida real, né, você não faz isso o tempo todo. Mas, eventualmente, em certas ocasiões na vida, eu acho que a gente pode pensar assim: olha, o ajustador está dentro de mim. Será que isso é legal eu fazer? Como será que Jesus agiria no meu lugar, né? Às vezes eu sempre pergunto, quando eu estou numa encruzilhada, faço isso, faço aquilo, que é uma coisa que seja bastante importante, etc. Eu falo, como será que Jesus iria agir? Claro que é uma pretensão da minha parte, porque eu vou pensar como Jesus agiria segundo o meu conhecimento, que é minúsculo. Mas isso faz com que, muitas vezes, eu reconsidere, eu seja mais tolerante, eu tente enxergar a vida com os olhos do outro, né? E isso tem me ajudado bastante. Agora a gente falou então do crescimento religioso, agora vamos falar do crescimento espiritual. O desenvolvimento espiritual depende de alguns fatores. Em primeiro lugar, da manutenção de uma conexão espiritual viva com as verdadeiras forças espirituais. Em segundo lugar, da produção contínua de frutos espirituais, dando aos semelhantes a administração daquilo que foi recebido dos próprios benfeitores espirituais, os reveladores, né? Então, o que significa isso? Significa que o progresso espiritual é fundamental, o crescimento espiritual é fundamentado no reconhecimento intelectual da própria pobreza espiritual. Eu sou um ser minúsculo.
combinada à autoconsciência da fome de perfeição e do desejo de conhecer a Deus e ser como Ele. E sim, eu sou um ser minúsculo aqui em Urântia, aqui nesse planeta Terra, mas o que eu quero? O que eu almejo? Eu almejo chegar ao Pai, eu almejo crescer, ir evoluindo nas morôncias, no superuniverso, em Yavan, até chegar ao Pai e abraçar o Pai, ser como Ele, na forma que é possível nesse ambiente, assim, para uma criatura finita como eu, né? E, eventualmente, trabalhar nos espaços exteriores. Então, o meu propósito verdadeiro é de fazer a vontade no Pai do Céu de todo o coração. Dalmolin vai fazer uma palestra sobre o que é fazer a vontade do Pai no céu. Modestamente, né? Eu ainda não vi a palestra dele, talvez, com certeza, eu aprender bastante. Mas é assim, é fazer aos outros aquilo que eu gostaria de fazer para mim mesmo. Então, os reveladores falam o seguinte: inicialmente, o crescimento espiritual é um despertar para as necessidades e, em seguida, um discernimento dos significados e, depois, uma descoberta dos valores. Eles falam também que a religião pode progredir até aquele nível de experiência em que se torna uma técnica esclarecida e sábia de reação espiritual ao universo. Então você pode aprender, né? É isso que a gente faz, eu acho, lendo o livro de Urântia, fazendo encontros, fazendo os grupos de estudo. É isso, a gente está criando uma técnica para compreender e tentar crescer, evoluir, fazer a vontade do Pai. Tal religiosidade glorificada pode funcionar em 3 níveis da personalidade humana. Quais são? O intelectual, sobre a nossa mente. O moroncial, sobre a nossa alma em evolução. E o espiritual, que é junto ao nosso ajustador do pensamento, que é o espírito residente. Então, a espiritualidade passa a ser indicadora da nossa proximidade com Deus e uma medida da nossa capacidade de servir aos nossos semelhantes. Então, não adianta só ficar rezando, orando, meditando, pensando em Deus o tempo todo, se eu não estou praticando, né? Colocando o serviço, servindo aos meus semelhantes. A espiritualidade realça a capacidade de descobrir a beleza nas coisas, de reconhecer a verdade nos significados e descobrir a bondade nos valores. O desenvolvimento espiritual é determinado por tais capacidades e é diretamente proporcional à eliminação da qualidade egoísta no amor. Então, dificilmente eu vou servir meus semelhantes se eu for egoísta, porque eu vou estar preocupado só comigo mesmo, né? Eu não vou estar olhando para o outro. E o serviço é uma das partes, né, dos tópicos mais importantes na nossa elevação espiritual. Aí eles falam também que a vida eterna é a busca perpétua dos valores infinitos. O que significa? O status espiritual real é a medida do vosso alcance da deidade, da vossa sintonização com o seu ajustador. O alcançar da finalidade da espiritualidade é equivalente a atingir o máximo da semelhança com Deus. Então Deus nos falou: sede perfeitos como eu sou perfeito. Como eu vou ser perfeito? Elevando meu status espiritual através da fé, através da evolução da minha religiosidade e através do serviço. A meta da autorrealização humana deveria ser espiritual e não material. Isso todo mundo já sabe, né? O homem mortal encontra-se capacitado para desfrutar o prazer físico e da satisfação de afetos humanos, mas estas não são fundações eternas sobre as quais se deve edificar a personalidade do imortal. Por quê? Da personalidade imortal. Por quê? Eu posso crescer o quanto eu quiser materialmente, mas se eu não estiver buscando a Deus, se eu não estiver tentando chegar a Deus, isso nada vai me servir. Eu vou morrer e dane-se, né? O que eu tenho que me preocupar? Eu não devo abrir mão de tentar crescer também materialmente. Não é pecado você crescer materialmente, não é pecado você buscar trabalhar e crescer.
O que não pode é você abrir mão da sua evolução espiritual para se focar só na sua evolução material. A personalidade imortal deve transcender ao espaço, vencer o tempo e alcançar o destino eterno da perfeição divina e a meta de serviço enquanto finalitora, ou seja, é uma meta de perfeccionamento, de sair do imperfeito até o perfeito, de sair do incompleto, que somos nós, até uma personalidade completa e unificada. Então, as únicas realidades que valem o esforço, elas são divinas, espirituais e eternas. A religião como um fato. Só para a gente entender um pouquinho, vamos explicar 3 tópicos. A razão é o método da ciência. A fé é o método da religião. A lógica é a técnica com a qual a filosofia tenta lidar, né? Ela tenta colocar lógica em tudo, no caos. E o que é a revelação? A revelação compensa a ausência do ponto de vista moroncial, que nós estamos vivendo aqui, nós não estamos nas morôncias, fornecendo uma técnica para alcançar a unidade na compreensão da realidade e relações entre a matéria e o espírito, pela mediação da mente. Então, é aquela unificação feita pela personalidade. E a verdadeira revelação jamais afasta a ciência da natureza, nem a religião da razão ou a filosofia da lógica. Então, quando a gente abre o livro de Urântia, a gente encontra a filosofia, a gente encontra a ciência, a gente encontra a religiosidade, tudo junto e misturado para ir preenchendo todas as lacunas que a nossa religião evolucionária ainda tem, né? Então, a cada revelação que aparecem novas informações para a gente montar esse mosaico cósmico, esse quebra-cabeças. E aí os reveladores falam o seguinte: a fé revela Deus na alma. A revelação, a substituta do discernimento moroncial interior no mundo evolucionário. O que é isso? Como eu falei, nós somos seres humanos físicos aqui em Urântia. Nós não temos todo o conhecimento que a gente vai adquirir nas morôncias. Então, nós somos físicos. Para compensar isso, e também por nós sermos um mundo que passou por uma rebelião, né, que não tem tanto acesso, então, para compensar isso é que aparecem as revelações. E as revelações capacitam o homem a ver na natureza o mesmo Deus que, por meio da fé, se manifesta dentro da gente, se manifesta na nossa alma. Então, a revelação faz uma ponte, atravessando o abismo entre o material e o espiritual, entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus. E o ajustador divino cria no nosso interior a fome e sede de retidão, um certo anseio pela perfeição divina. Então, o ajustador do pensamento, a gente sempre costuma dizer que é um GPS. Você está caminhando na sua vida, tentando crescer, evoluir, e aí você pega um caminho que não é tão bacana. E aí o GPS, que é o ajustador, fala, não é por aqui, vamos por aqui. Aí você vai e de repente você pega uma outra bifurcação e pega um caminho errado de novo. E o ajustador fala, não é por aqui, é por ali. Ou muitas vezes o ajustador fala, é por aqui. E você fala, não, mas eu quero ir por aqui mesmo. E vai, e quebra a cara. E aí depois ele te reloca para o caminho certo. E aí os reveladores falam que a religiosidade é o ato de fé no reconhecimento do impulso interno de realização divina. E assim nascem a confiança e a segurança da alma, que vós reconhecereis como o caminho da salvação, a técnica de sobrevivência da personalidade e de todos aqueles valores que viestes a considerar como verdadeiros e bons. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre valor supremo na religião. A religião é um impulso para organizar a alma para o serviço dinâmico, né? Um serviço leal de amar a Deus e de servir ao homem. Esse é o nosso serviço, amar a Deus e servir ao homem. A religião paga qualquer preço essencial ao alcance dessa meta, que é a recompensa eterna.
Na lealdade religiosa, há uma plenitude de consagração que é de magnífica sublimidade. E esse tipo de lealdade é socialmente eficaz e espiritualmente progressivo. Então, ela serve tanto para esse mundo físico aqui, quanto para o nosso crescimento. A palavra Deus, ela significa, nesse sentido, um símbolo, né, de aproximação à realidade suprema e o reconhecimento ao valor divino. E aí a gente se pergunta, né, o que é de valor e o que tem valor? A mudança sem crescimento, sem expansão do significado e sem exaltação do valor, nada vale. É um mal em potencial. Por quê? Porque quanto maior a sua qualidade de adaptação cósmica, mais significado qualquer experiência traz. Os valores são reais, mas eles dependem sempre do ato dos relacionamentos. E eu costumo dizer que acho que o maior aprendizado que o ser humano tem, principalmente quando a gente olha redes sociais, quando a gente vê o nosso entorno, são os relacionamentos. Como é difícil. E acho que através desses relacionamentos é que a gente aprende tanto, ou tem a oportunidade de aprender. Os valores são sempre factuais quanto potenciais. Não o que já foi, mas o que é e o que está para ser. Lembra que o Henrique explicou o que era factual e potencial. O valor supremo da vida humana consiste no crescimento dos valores junto ao progresso dos significados e na realização da inter-relação cósmicas de ambas as experiências. E tal experiência é equivalente à consciência de Deus. O mortal, embora não sendo supranatural, verdadeiramente ele está se tornando supra-humano, uma alma imortal que está evoluindo. Então, através do nosso crescimento religioso, da nossa alimentação, né, da nossa esfera material, a gente está fazendo crescer, né, e evoluir a nossa alma. E está se tornando um ser supra-humano. A evolução é uma técnica cósmica de crescimento. O homem não pode provocar o crescimento, mas ele pode gerar condições favoráveis para esse crescimento. O crescimento é sempre inconsciente, seja ele físico, intelectual ou espiritual. Assim como é o amor, né? A gente não pode criar o amor, a gente não pode produzir o amor, nem comprar o amor. O amor deve crescer na gente. A única contribuição que pode vir do homem para o crescimento é a mobilização dos poderes totais da sua personalidade. O que é isso? É a sua fé. E aqui a gente vai falar sobre as tensões do crescimento. Eu sou publicitária, tem um ditado, vai se falar. Crescer dói, né? Só que não dá para usar nenedente, porque o bebezinho, quando está com os dentinhos para nascer, ele passa nenedente, porque senão ele fica chorando com a erupção do dente, né, na gengiva. Por quê? Porque crescer dói mesmo. O adolescente, quando está crescendo, ele começa a sentir umas dores no corpo, porque os ossos estão esticando. Crescer dói. Então, crescer gera tensão. Então, o que significa isso? Então, viver na religiosidade, né, é o viver criativo e original. Novas percepções religiosas surgem de conflitos que dão início a uma escolha de novos caminhos, né? Então, você, por exemplo, eu já passei por várias religiões. Quando eu me deparei com o livro de Urântia, eu percebi que muitas das coisas que eu tinha aprendido, eu tinha que jogar no lixo. Eu tinha que, embora essas coisas, todos esses elementos tivessem feito com que eu chegasse até o livro de Urântia, elas não serviam mais para mim. Então eu tive que me desconstruir para permitir que os ensinamentos, né, que no primeiro momento a teoria e depois a vivência e os ensinamentos do livro de Urântia passassem a fazer parte da minha vida. Doeu pra caramba. É bastante difícil, por isso que a gente tem que tomar cuidado, e eu percebi isso agora, porque eu errei bastante no começo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente encontra com uma pessoa que está tendo contato pela primeira vez, ou num primeiro momento, com o livro de Urântia.
Você vai querer empurrar para ela um monte de coisas que, para ela acreditar no que você está falando, ela vai ter que jogar fora a vida dela. Não é fácil, cara. É difícil se desapegar de tudo isso que você tem. Isso tem que ser um processo mais lento, mais natural. Então, a própria pessoa tem que pegar o livro, você tem que fazer ela pegar o livro. Tem que fazer ela começar a ler o livro, que já é um passo maravilhoso, porque tem um monte de gente que pega e põe na estante. A partir do momento que a pessoa começa a ler as coisas aos poucos, né, o próprio livro vai trabalhando a pessoa. E a pessoa, aos poucos, vai falando, faz sentido, isso tem lógica. Por que eu não pensei nisso antes? Aí você vai fazendo internamente uma comparação e você vai realmente deixando de lado algumas coisas, substituindo por outras, né? Eu acho que é isso, você está agregando valor nas coisas que você já tinha, na verdade. Não dá para jogar fora a sua vida. Tudo aquilo que você viveu serviu para você estar aqui nesse momento. Então, tudo isso é importante. Você não pode só ficar apegado a tudo isso. Então, como eu disse, crescer dói. E aí o livro fala o seguinte: as perplexidades religiosas são inevitáveis. Não pode haver nenhum crescimento sem conflito psíquico, nem agitação espiritual. Porque se você recebe um conhecimento, como o livro de Durante, e só decora ele, você não está crescendo, você está virando papagaio. Então, o que você tem que fazer? Internalizar, pensar, né, mentalmente, usar a sua mente para discernir o que vale a pena e o que não vale a pena, e o que faz sentido para você e o que não faz, porque hoje alguma coisa pode fazer assim, não faz sentido para mim, e amanhã vai fazer. Então, você tem que estar sempre aberto para isso. A lealdade não é exercida em nome daquilo que é grande, bom, verdadeiro e nobre, sem uma batalha, que é a coisa de abrir mão. O esforço é seguido do esclarecimento da visão espiritual e da ampliação do discernimento de uma visão cósmica. E a mente animal indolente rebela-se contra exercer o esforço exigido pela luta nas soluções dos problemas cósmicos. É muito mais fácil eu estar pegada na minha religião de 15 anos atrás, porque eu já estava acostumada, e eu já sabia o caminho das pedras, eu não tinha que fazer esforço nenhum, eu só recebia e eu era passiva, vamos dizer assim. Agora não, o livro de Durante tem que ser ativa, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu vou ficar estagnada e eu não vou crescer, e isso não vai... Assim, é uma necessidade intrínseca da gente, né, de crescer. Novos significados emergem apenas em meio a conflitos. E o conflito persiste apenas em face da recusa de esposar os valores mais elevados, portadores de significados superiores. Deve-se unificar os poderes da alma por meio da predominância do amor. Então, você tem que colocar amor em tudo, e a coisa vai ficar mais fácil. A saúde, a eficiência mental e a felicidade surgem da unificação dos sistemas físicos, mentais e espirituais. Só que o homem entende bastante de saúde, de sanidade, mas ele não entende quase nada de felicidade. Então, existem até vários congressos de felicidade, livros de autoajuda vendem que nem água, porque está todo mundo procurando o que é essa tal felicidade. A felicidade, para mim, são momentos, né? Não é a vida inteira de felicidade. Mas quando eu estou plena, quando eu estou serena, quando eu estou confiante, quando eu estou entregue, para mim isso gera uma felicidade imensa. A felicidade mais elevada está indissoluvelmente ligada ao progresso espiritual. O crescimento espiritual gera um júbilo duradouro, uma paz que ultrapassa qualquer entendimento. Então, na vida física, os sentidos dizem sobre a existência das coisas. A mente descobre a realidade dos significados. Mas a experiência espiritual revela ao indivíduo os verdadeiros valores da vida. E esses altos níveis de vida humana são alcançados no supremo amor a Deus e no serviço ao homem.
Aí o livro fala uma coisa bem bacana. Se amais o vosso semelhante, deveis ter descoberto os seus valores. Jesus amou tantos homens porque lhes atribuía um valor muito elevado. O que significa isso? Na minha opinião, significa o seguinte: quando eu consigo, é um exercício, quando eu consigo enxergar a vida através dos olhos do meu irmão, eu consigo compreendê-lo. E quando eu consigo compreendê-lo, fica mais fácil amá-lo, né? Então, você tem que se colocar no lugar do outro, tentar entender a vida do outro, para entender por que ele está fazendo aquela coisa daquela maneira e não da maneira como você gostaria que fosse feita. E até muitas vezes a maneira que você gostaria que fosse feita não é a certa, né? Mas você acha que é. Vós podeis melhor descobrir os valores dos vossos companheiros descobrindo a sua motivação. Se alguém vos irrita, causando a sensação do ressentimento, deveríeis buscar discernir compassivamente o seu ponto de vista e as suas razões para uma conduta de tal modo censurável. Uma vez que tenhais compreendido o vosso semelhante, vos tornareis tolerantes, e tal tolerância amadurecerá para a amizade e até para o amor. Aí o livro fala: o amor nasce da compreensão dos motivos e sentimentos em relação ao próximo. E aí o livro nos dá um exemplo que é o seguinte: você vê um ser selvagem com um porrete na mão, olhando com raiva, sim, numa expressão bem atarracada, bem, muito assim, querendo matar, e você fala: meu Deus, que ser selvagem! E aí o quadro se abre. E aí você consegue enxergar que atrás dele tem uma mulher com 2 crianças. E que na frente dele tem um tigre dentro de sabre lá, pronto para atacar. Aí você fala: nossa, que cara corajoso, ele vai enfrentar esse tigre dentro de sabre para salvar a família dele. Então um ser que você achava ignóbil passa a ser um ser corajoso, um ser de valor, né? Um ser que você admira. O que significa isso? Você tem que ver o quadro todo, né? Não dá para ver só um pedacinho. Quando você consegue ampliar esse quadro, quando você consegue perceber a motivação do outro, você consegue sentir compaixão, você consegue sentir misericórdia, você consegue sentir compreensão, você consegue sentir tolerância, amor, amizade, etc. Então, o livro fala outra coisa também, que é o seguinte: não é tão importante amar todos os homens hoje, quanto é importante que você aprenda a amar os homens, um homem a cada dia. Você não precisa amar essa sala inteira hoje, mas eu amo hoje o Matias, amanhã a Suzana. Eu vou amando pessoas, e se isso for verdade, se eu conseguir fazer isso, se o Antônio conseguir fazer isso, se o Henrique conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Nós vamos finalmente criar a fraternidade dos homens. Todo mundo vai se amar, né? Então, esse é um exercício que talvez a gente devesse fazer. Num primeiro momento, esse exercício é intelectual, é um esforço que gera tensão, mas depois a coisa pode ir se tornando cada vez mais fácil. Fácil é uma palavra difícil de dizer, né? Fácil é uma palavra bastante grande. Talvez não seja mais fácil, mas é um exercício que talvez a gente devesse fazer. O amor é contagiante. E quando a devoção humana é inteligente e sábia, o amor é mais cativante que o ódio. É mais fácil amar do que odiar. Odiar é chato demais. Todavia, o amor genuíno e não egoísta é verdadeiramente contagioso. Então, se você tem uma pessoa amorosa na sua frente, você fala: ai, a Sueli é muito chata. Ai, que droga. Ai, que ela está fazendo isso. Ai, que ela está fazendo aquilo. Se você começa a compreender a Sueli, de repente você fala: não é tão chata assim, né? Até que ela é legalzinha, né? E aí você vai amando. De repente, você é a melhor amiga de infância, né? É assim que funciona. Uma fofa.
Então, ó, o livro fala o seguinte: se conhecêssemos os nossos semelhantes, nós iríamos nos encher de amor por eles. Se a gente conhecesse a motivação do outro, a gente finalmente iria amá-los. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais do viver religioso. A religiosidade não é uma função específica da vida, é antes um modo de viver. É a maneira como você se comporta no seu meio ambiente. As características mais destacadas de todas as religiões são a lealdade inquestionável e a devoção de coração puro aos valores supremos. Então, uma religião é genuína na medida em que o seu valor seja verdadeiramente uma realidade cósmica de valor espiritual. Então, os reveladores contam que o religioso sincero, ele é consciente da cidadania universal e é ciente de fazer contato com fontes de poder supra-humano. Nosso ajustador, por exemplo. Ele emociona-se e energiza-se com a segurança de pertencer à fraternidade superior e enobrecida dos filhos de Deus. Então, se Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos, isso parece meio lógico. A consciência da própria dignidade tornou-se aumentada pelo estímulo da busca dos objetivos mais elevados do universo, que são as metas supremas. Então, a verdadeira religião é um amor vivo, uma vida de serviço. A religião genuína acrescenta um novo sentido a tudo na nossa vida. Ela gera novos tipos de entusiasmo, de zelos e de coragem. Um dos sinais mais surpreendentes para a identificação da vida religiosa é a paz dinâmica e sublime, aquela paz que está além de todo o entendimento humano, aquele equilíbrio cósmico que indica a ausência de toda dúvida e tumulto. Então, é fácil? Não, é difícil, é bastante difícil, mas se eu acreditar, se eu ler o livro de Urântia e acreditar que essa vida aqui é só um primeiro degrau na minha ascensão, né, na minha carreira ascensional até chegar ao Pai, eu sei que independente do que aconteça aqui, se eu tiver escolhido a Deus de todo o meu coração, eu vou continuar minha vida eterna. Eu não vou parar aqui. Eu só vou mudar de roupa. Então, isso traz uma calma, né? Traz uma segurança, assim. Por que eu vou me desesperar tanto, né? Por que eu vou me desesperar tanto com o que vai acontecer do outro lado? Eu sei que eu vou continuar. Dentro do meu coração eu tenho Deus e eu sei que eu quero segui-lo para sempre. E eu quero fazer a vontade dele sempre, o que quer que o Dalmolin vai me explicar que seja fazer a vontade dele, mas eu quero continuar, eu quero seguir, independente do que eu tenha que fazer aqui. E mesmo às vezes que eu errar aqui, eu sei que eu vou levantar e vou continuar, e mesmo que eu perca a minha vida aqui, eu não vou perder a minha vida eterna. E aí o apóstolo Paulo fala assim: estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as coisas presentes, nem as coisas que estão por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. Então nós temos Deus. Nós, as criaturas menores, mais insignificantes, nós temos a Deus. E o que é o apogeu na vida religiosa? Qual que é o máximo, né? Embora o mortal comum de Urântia não possa esperar atingir a alta perfeição do caráter adquirida por Jesus, lascou-se. Só tem mais 5 minutos. Enquanto ele permaneceu na carne, é totalmente possível a todo mortal crente desenvolver uma personalidade forte e unificada, pautando-se pelas linhas da personalidade de Jesus. Então, eu não vou ter tempo para falar tudo que eu gostaria, porque eu calculei mal, mas se vocês seguirem os passos de Jesus, o caminho que Jesus fez aqui, vocês vão ter uma percepção muito boa do que a gente tem que fazer para unificar
a nossa energia mental, espiritual e física, através da nossa personalidade, conseguir chegar, seguir o nosso caminho ascensional até chegar a Deus. Então, o aspecto singular da personalidade do mestre não era tanto a sua perfeição, mas a sua simetria, a sua unificação equilibrada. Aí Jesus, o mestre, a gente vai falar, nos slides a gente está falando sobre as qualidades dele, né? Então, Jesus tocava o coração dos homens, mas a sua infalível força de caráter maravilhava todos os seus seguidores. Ele sempre foi uma personalidade equilibrada. A originalidade de Jesus não era sufocante, ele não estava preso à tradição, ele não tinha medo. Jesus amou os homens como irmãos, ao mesmo tempo reconhecendo quão diferentes eles eram dos seus dons inatos e das suas qualidades adquiridas, né? Ele reconhecia que ele tinha outras qualidades e dons que nós não tínhamos. Jesus era uma pessoa inusitadamente alegre. Ele era generoso e ele dizia que dar é mais abençoado do que receber. Ele estava sempre em contato com as crianças. E Jesus foi a personalidade humana perfeitamente unificada. E ainda agora, como na época da Galileia, ele continua a unificar a experiência mortal e coordenar os esforços humanos. Ele unifica a vida e enobrece o caráter e simplifica a experiência. Se qualquer homem tem Cristo Jesus dentro de si, ele é uma nova criatura. As velhas coisas estão passando. Olhai como todas as outras estão chegando. E a verdadeira religião? A verdadeira religião consiste na experiência de que o Espírito, ele próprio, dá o testemunho junto ao nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. Eu vou passar mais rapidinho, tá? A religião de Jesus. Os ensinamentos de Jesus constituíram a primeira religião urantiana a abranger de um modo total uma coordenação harmoniosa de conhecimento, sabedoria, fé, verdade e amor. Ele tinha a consciência de Deus e a certeza positiva na sobrevivência pessoal. A fé de Jesus apontou o caminho para a finalidade da salvação humana, para a ultimidade da realização do mortal. O que eu acabei de dizer, se você ler a quarta parte do livro de Urântia e conseguir extrair os ensinamentos de Jesus, você tem o caminho que você tem que seguir para chegar lá no paraíso. Ele fez esse caminho, ele deu a receita de bolo para a gente. Aí ele mesmo falou, eu sei que eu tenho dons que são diferentes dos de vocês, mas é possível para um ser mortal fazer isso. Então, por meio da apropriação da fé de Jesus, o homem mortal pode antecipar no tempo o gosto das realidades da eternidade. Ele fez a descoberta do Pai e revelou essa descoberta para a gente. Nós podemos alcançar, sendo mortais, a mesma satisfação nessa nossa experiência com o Pai como Jesus alcançou. Então, o caminho está aberto. Através de suas auto-outorgas, Micael nos revelou o caminho de eternidade que conduz ao Pai, que pode ser percorrido por nós, seres humanos mortais, ainda nessa vida inicial nos planetas evolucionários do espaço. Jesus levou os homens a se sentirem em casa no mundo. Ele os libertou da escravidão do tabu e ensinou-lhes que o mundo não era fundamentalmente mau. Ele não desejava escapar da sua vida terrena, ele dominou a técnica de fazer a vontade do Pai de uma maneira aceitável enquanto estava na carne, enquanto era um ser humano. Ele alcançou uma vida religiosa idealista em meio ao mundo realista. O Mestre considerou todos os homens como filhos de Deus e previu para nós um futuro maravilhoso para aqueles que escolheram a sobrevivência. Jesus ensinou os homens a darem alto valor a si mesmo no tempo e na eternidade. Por causa dessa alta consideração que Jesus deu aos homens, ele estava disposto a dedicar-se ao serviço incessante da humanidade. Ele se colocava no lugar do homem. E foi esse valor infinito do finito que tornou a regra de ouro um fator vital em sua religião. Amai aos outros não como eu amo a mim mesmo. Amai aos outros como Jesus me amou. E como é que Jesus me amou? Como é que Jesus me ama? Como um pai. Como é que se ama seu filho? Com tolerância, com
compreensão, com amor, piedade, etc. Jesus foi e é o novo caminho vivo, por meio do qual o homem pode alcançar a herança divina que o Pai decretou que fosse dele, apenas se assim ele o pedisse. Com Jesus ficam abundantemente demonstrados os começos e os fins da experiência de fé da humanidade e mesmo da experiência de vida. Então é aquilo que eu já falei. Jesus mostrou o caminho, ele passou por todas as etapas. Então ele se tornou homem para poder vivenciar o perfeccionamento de um ser mortal até chegar, né, na perfeição de Deus, até chegar no paraíso. Então, o caminho está aberto. A gente só precisa escolher seguir esse caminho. Então, muito obrigada, pessoal. Nada substitui a leitura do livro de Urântia. Desculpa.